Brasil! Tudo bem? Eu sou Janaína Amorim, educadora física, e esse é o canal CETOP Centopeia. CETOP, como estimular todo o potencial. Hoje nós trouxemos para vocês uma convidada super especial para o quadro Entrevistando Especialista, professora Suliane Halber. Bem-vinda, professora Suliane. Obrigada pelo convite, Janaína. Espero poder contribuir com o seu projeto maravilhoso que tem acompanhado e trazer um pouquinho aí de experiência para o teu canal. Eu gostaria que você se apresentasse para o público do CETOP Centopeia, fale sobre você, onde você trabalha, quais são os seus projetos, o que você tem estudado. Então, meu nome é Suliane, eu sou professora universitária, estudante de doutorado e hoje eu tenho estudado muito a parte da obesidade infantil e também a parte de psicologia positiva, desenvolvimento humano. E como docente, a gente acaba estudando muitos assuntos, mas principalmente relacionado hoje a bem-estar e qualidade de vida, de forma ampla, com adultos, com crianças. Além do doutorado, você também tem outro título, né, na área de coach, de psicologia positiva. Isso, eu fiz a formação de coaching e atualmente estou finalizando o MBA em desenvolvimento humano e psicologia positiva. Que maravilha! Então, com certeza, todas as informações que ela trouxer vão ser muito relevantes e vão ajudar vocês a melhorarem a criação, a estimulação para os seus filhos. Vamos falar sobre o acampamento Kids. O que te inspirou para vocês realizarem esse projeto? Fala um pouquinho sobre ele, o que ele trabalha. Então, esse foi meu projeto de mestrado, um acampamento de educação em saúde infantil. A inspiração dele veio lá em 2009. Eu trabalhei muito com educação em saúde com diabéticos e é comum no público, com o público de diabetes, público infantil, ter acampamentos. Tem em São Paulo, Belo Horizonte, em vários locais de educação em saúde, onde eles passam o final de semana aprendendo sobre autocuidados, manejo da doença. E aí, na época, eu vim estudando a obesidade, né, que era o foco de estudo também, de interesse da minha orientadora, Carmen. E aí eu comecei a associar e pensei, poxa, por que não? Que tal se a gente fizesse uma semana de imersão numa chácara e conversasse com essas crianças, experimentasse um estilo de vida saudável e pudesse fazer eles, na prática, eles vivenciarem mesmo que ser saudável não é chato, não é uma coisa ruim necessariamente, que há a possibilidade de ser saudável e poder ter um estilo de vida sem necessariamente isso ser algo ruim. E aí foi muito legal, porque eram 30 crianças obesas com a gente, psicólogo, nutricionista, educador físico, interagindo e conversando sobre de maneira divertida. E agora esse próximo que segue, ele tem algo diferente que, além das crianças, nós teremos também os pais, porque a gente notou que no primeiro eram só as crianças, e mesmo trabalhando com os pais depois, que faltou aquela coisa de puxar um pouco o pai. E aí nós vamos falar um pouco mais à frente da importância que tem os pais nas escolhas dos filhos, e nós sentimos a necessidade e, portanto, agora nessa segunda edição que acontece em julho, as inscrições estão abertas ainda no link aqui abaixo, vocês vão ver já. Podem se inscrever, crianças de 7 a 13 anos com sobrepeso, obesidade, e a ideia é imergir uma semana num acampamento, numa chácara confortável e poder falar sobre estilo de vida. E para isso a gente vai envolver uma equipe multidisciplinar, porque não dá para falar de estilo de vida sem necessariamente do educador físico, do nutricionista, do psicólogo, e vai ser muito legal. E o nome Kid divertido justamente para remeter sobre crianças saudáveis e que é divertido ser saudável. Mas, Suliane, talvez os pais e as crianças não tenham o entendimento, a compreensão, e eu gostaria que você explicasse para nós por que é importante ser saudável. Então, ser saudável é um termo complexo hoje, porque não é só alimentação. A gente hoje sabe que é necessário cuidar
também da alimentação, mas cuidar da parte da prática física, higiene, e também hoje tem uma coisa extremamente importante que é cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então é um termo complexo. E ser saudável implica em escolhas, e essas escolhas vão nos gerar resultados. Então uma criança hoje aos 10 anos, por exemplo, né, os estudos já apontam que uma criança obesa aos 10 anos tem uma artéria parecida com um adulto de 40 anos. Então, como se essas crianças, por fora, elas estão bonitas, mas por dentro elas estão envelhecendo mais rápido. Isso fruto das nossas escolhas. Né? E ser saudável me implica o quê? Em ter uma vida com mais qualidade e prevenir doenças, cuidar, para que eu consiga crescer de maneira linear, que eu não cresça com distúrbios metabólicos, que eu não cresça tendo que tratar uma doença ou então iniciar, porque muitas doenças que chegam por volta dos 30 anos, o início dela foi na infância, foi fruto das escolhas da infância. E aí, se eu consigo trabalhar isso, essa consciência de que nós queremos crescer, nós queremos envelhecer, todos de maneira, sem ter intercorrências, isso vai ser fruto das nossas escolhas. E que escolhas são essas, então? E aí tem muitos mitos, o acampamento, os trabalhos que a gente faz, ajuda a quebrar esses mitos também. Os mitos, em promover, e às vezes a gente acha, poxa, isso não é saudável, mas poxa, será que uma vez não dá? Será que essa questão hoje, muito mídia, TV, tem tudo tem um motivo por existir e é possível, desde que a gente aprenda a lidar com isso de forma equilibrada. Então, poder levar isso aos pais, poder levar isso para as crianças e principalmente promover isso no coletivo, porque não adianta ter um discurso único com a criança se em casa isso não é fortalecido, assim como para o pai é sofrido também. Eu tentar trabalhar isso com a criança quando a criança não aceita. E aí a ideia do acampamento também é criar esse vínculo e essa confiança para que a família possa ter juntas um estilo de vida saudável. Então você acredita que o pai e a mãe têm papel importante, a família tem um papel importante nesse momento dessas escolhas saudáveis da criança? Eu diria que o pai e a mãe têm influência desde quando eles desde quando eles fecundam esse bebê já. Os estudos de epigenética hoje mostram que o homem que faz exercício físico, ele já passa através dos seus genes a influência para a atividade física da criança. Né? Isso é complexo, porque até na hora de se escolher o pai do seu filho, você tem que prestar atenção nisso. Para quem é saudável ou para a mulher também. Porque desde quando ele está no ventre da mãe, as escolhas da mãe já geram influência nas escolhas futuras desse filho. E à medida que a criança cresce, primeiro a exposição ao alimento, ao estilo de vida é feita pelos pais. E depois que a criança cognitivamente começa a evoluir, ela começa a trabalhar com percepções. E aí as escolhas dela são fruto das escolhas do ambiente em que ela está inserida. E se esse ambiente, que é definido pelos pais ou então responsáveis, se esse ambiente ele não for saudável, a criança não vai ter uma escolha. A escolha vai ser aquela, porque aquela foi exposta. Então, é fundamental esse cuidado dos pais e do ambiente para que a criança tenha escolhas saudáveis. Nós acreditamos muito nisso, acreditamos que os pais são fundamentais na formação de todos os hábitos, na formação dos hábitos alimentares, nos hábitos de brincadeiras, que tipo de brincadeiras a criança vai escolher ter durante o seu dia, os horários, a rotina. Os pais vão influenciar também nas emoções das crianças, vão influenciar na afetividade, na vida social. O comportamento social da casa vai influenciar no comportamento social da criança. E isso é muito importante que os pais percebam antes de que aconteça, antes que a infância passe. E eles comecem a perceber esse reflexo, esses padrões acontecendo na vida das crianças e dos adolescentes e dos seus filhos já adultos, que eles percebam o quão importante é que eles e fundamental o papel deles, da influência disso, na vida das crianças. Então, Suliane, você é mãe, né? Você é mãe do Johan.
Isso, sou mãe do Johan. Então eu quero que você me diga, como é para você ser a principal influenciadora na vida dessa criança? Eu sempre tive uma percepção muito clara, até pela minha formação, sobre a influência dos meus hábitos na vida dele. E eu sempre tive um olhar muito voltado para a parte nutricional, para os cuidados com a atividade física. E com o passar do tempo, porque ninguém aprende a ser mãe, não vem com manual, e quando você não planeja então, aí você vai lá e putz, você erra pra caramba, você tem horas que você olha e diz, meu pai, o que eu vou fazer? Mas com o tempo eu fui percebendo que ele era fruto das minhas escolhas também. Então, as minhas, o que eu estava escolhendo, a exposição, o cuidado, gerava uma influência e um impacto nele. E chegou um ponto, né, na época do mestrado, muito engraçado, porque muito contato para pegar as agendas dos meninos, teve uma época que eu fiquei muito tempo no celular, e ele me colocava de castigo da mesma forma que eu colocava ele, no cantinho da disciplina, porque ele queria minha atenção e eu estava respondendo aos pais e tal, e aí ele me pegou e me repreendia com a mesma fala. E eu, cada vez eu fui percebendo assim, poxa, eu preciso melhorar nisso, poxa, se eu não desejo que meu filho tenha esse comportamento, vou analisar o que tem por trás do comportamento dele e que eu possa melhorar enquanto mãe. Porque ele tem 5 anos de idade, então o que ele hoje vivencia, o que ele hoje tem como base de formação de personalidade é fruto das experiências que ele vive. E quais são essas experiências? Então, nem sempre foi assim, mas cada vez mais eu tenho me preocupado ao que eu vou expor ele, ao que experiências eu vou possibilitar para que ele se forme um ser humano bom, para que ele tenha uma formação, né, desenvolva autoestima, desenvolva escolhas que sejam boas para ele. Eu acho super interessante que a gente perceba como com o papel de pais, de educadores, principais, né, das crianças, que nós somos os fundamentais educadores das crianças. A escola vem em segundo plano, aí a sociedade vem em terceiro plano, nós que somos os principais influenciadores da educação dessa criança. Eu acredito que a gente tem que primeiro educar com as nossas ações. A criança, na fase da primeira infância, ela está na fase do concreto, não do abstrato, ela ainda não entende com muita profundidade as subjetividades, os sentimentos, a fala. Então, talvez você precise compreender que a sua atitude, a sua maneira de se portar, a sua maneira de escolher é que vai formar na criança as atitudes dela, as escolhas dela. Não é a fala. Não adianta você ter um comportamento X e falar para que a criança reproduza um comportamento Y. Porque ela vai reproduzir normalmente os comportamentos que ela vivencia nos pais. E o clássico agora que eu lembrei aqui é que a gente pede para a criança falar mais baixo, gritando, né? Silêncio, menino! E muitas vezes a gente exige da criança aquilo que a gente não faz. Então, uma das coisas que eu tomei como premissa, eu só vou cobrar dele aquilo que eu for capaz de fazer também. E a gente reproduz muito na criança aquilo que a gente quer, né, do nosso modo que seja feito. E a criança tem suas particularidades, o mundo infantil é diferente, a forma dela pensar, e principalmente ela é um ser humano. Assim como as outras pessoas pensam diferentes de nós, a criança também pode pensar diferente. E é nesse sentido que às vezes entra o conflito, né? E uma das coisas que eu tomo como base em relação à influência também é falar a verdade para a criança. Sempre falar a verdade, explicar e justificar. O Johan aos 5 anos, ele já entende o que são as coisas, eu já explico a ele o que são as coisas e eu sempre trabalho com a verdade. Então, tivemos um conflito, alguma coisa, vou lá e trabalho com por que não? Por que não é subjetivo? Nem eu quero saber só por que não, eu quero saber o porquê não de verdade. E aí é justo com ele que eu diga que se ele não teve esse comportamento, ele não pode conseguir isso aqui, mas que ele entenda que essa conquista que ele deixou de ter aqui
foi fruto de X comportamento dele. E por que esse comportamento é ruim para ele? Aí eu vou justificar para ele por que disso. Então, aqueles porquês que a criança pede para a gente, é muito importante que você responda, mas não mentindo, né? Cegonha nenhuma trouxe neném, vamos combinar? Então, para quê? Vamos falar a verdade, eles merecem a verdade. E à medida que você trabalha com verdade, você trabalha com confiança. Seu filho vai confiar em você. Não para ele vai aceitar mais fácil quando ele entende por que daquilo. Então, a verdade. De que forma o conhecimento e o acesso à informação te ajuda nessa posição tão importante de mãe, de influenciadora? O amor ao aprendizado e a curiosidade sempre foram forças muito próximas, muito de mim. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar coisas diversas. E quando o Johan nasceu, por exemplo, até então, eu vinha estudando idosos na faculdade, nos meus projetos de pesquisa. Quando o Johan chegou, ele me despertou um olhar para o mundo infantil, que até então estava um pouco desconhecido para mim. E eu pensei, gente, eu olhava para aquele ser humano e pensava, cara, o que eu vou fazer para ser o melhor para ele? Em termos de, como eu vou evoluir? E aí me chama a atenção uma coisa, porque geralmente você lê, estuda, vai fazer cursos para se aprimorar quanto à sua parte profissional. E quando você assume um outro papel na vida, que Deus coloca uma pessoa na sua vida para você assumi-lo, que é o caso de um filho, você às vezes esquece que aquele papel exige conhecimento também. Então, a partir de cursos, eu fiz uma série de cursos, li livros, para eu poder ser uma mãe melhor. Porque o conhecimento desperta na gente a consciência. E aí a gente começa a perceber. Então hoje, quando eu tenho uma atitude com o Johan, que eu percebo, poxa, a minha expressão facial feriu ele, porque eu podia ter dito a mesma coisa para ele, sem necessariamente fazer aquela expressão que o fere. Eu já tenho isso consciência e naquele mesmo dia eu consigo resolver isso. Por quê? Conhecimento. Então o conhecimento ele nos liberta, ele nos traz a possibilidade de ser pessoas diferentes. E como eu vou influenciar o meu filho, que o que eu estudo, o meu conhecimento, possa agregar valor para eu ser uma boa influência para ele. Permitindo que ele seja quem ele é, mas a partir da minha influência eu consigo transmitir valores, eu consigo potencializar a autoestima dele, as crenças de merecimento, de capacidade e o conhecimento. Então, o conhecimento que traz esse poder, esse empoderamento para que a gente seja um ser humano melhor. E eu acredito, através desse projeto CETOP, é nisso, que os pais precisam, de alguma forma, ter acesso a esse conhecimento, ter acesso a informações, estratégias que vão fazer com que eles sejam melhores influenciadores para os seus filhos, que eles sejam melhores nos seus papéis, que eles saibam o que fazer com a criança em cada etapa do seu desenvolvimento, que eles saibam como lidar com a criança, que eles saibam entender, compreender pelo que a criança está passando, como funciona a mentalidade dela. Eu acredito que ainda não tem grande número de conhecimento liberado assim nas mídias para os pais acessarem. E eu acredito que a gente tem que de alguma forma conseguir alcançar esses pais, para que a gente alcance, enfim, as crianças que são o futuro do nosso país, da nossa geração. Eu acredito muito que essa transformação comece em nós, mas vai terminar nelas a partir do momento que a gente buscar estratégias e conhecimentos e fundamentação para que realmente isso aconteça. Convergindo com a sua fala, eu tenho uma frase que eu carrego muito comigo, que é a frase do Gandhi, que é: seja a mudança que você quer no mundo e reproduza isso na sua casa. Antes de cobrar algo do seu filho, que você seja aquilo que você está cobrando dele. Então, se você deseja uma mudança dentro da sua família, você não tem poder sobre mudar o outro, você tem o poder de mudar a si. E à medida que você muda a si, naturalmente, você contagia os demais e consegue gerar uma mudança nos seus filhos, na sua família. Então, eu convido você a fazer essa experiência